E aí, tudo beleza? Eu sou o professor Ranieri, professor de Biologia, e hoje eu vou abordar o assunto sobre a microscopia. A gente vai diferenciar o microscópio óptico do microscópio eletrônico. Então vai logo deixando aí o seu like, se inscreva aí no meu canal, ative o sininho para você acompanhar os vídeos que eu trago aqui sobre assuntos de biologia, sobre conteúdos de biologia, e também me acompanhe nas redes sociais. Então vamos lá. Bem, em relação à microscopia, primeiro a gente precisa entender o seguinte, presta atenção aí. Como as células foram descobertas? Você sabe dizer? Você sabe como a célula foi descoberta, de que forma chegou-se, à estrutura celular? Bem, a gente sabe, que primeiro foi necessário a invenção do microscópio. E aí nós tivemos a contribuição de cientistas, de pesquisadores, de pessoas, que tiveram também a curiosidade de saber aí o mundo microscópico. E aí tivemos a contribuição de alguns pesquisadores, de algumas pessoas aí muito importantes para a biologia. Entre eles nós tivemos a contribuição de Zacharias Janssen e Hans Janssen, que você pode ver aqui, na imagem, a fotinha aqui, dessas pessoas, certo? Primeiramente aí o Zacharias Janssen, aí todo no estilo, cabelo aí todo estiloso, como você pode ver. Nós tivemos a contribuição também do cientista chamado de Anthony van Leeuwenhoek, certo? Como você pode ver também aí na fotinha dele. E também tivemos a contribuição de Robert Hooke, como vocês podem ver aí também no estilo aí esse cientista. Então nós tivemos a contribuição dessas pessoas para a biologia, especialmente aí para o mundo microscópico. Mas quem de fato descobriu a célula foi Robert Hooke. Ele observou um material chamado de cortiça, que é um material vegetal, um tecido vegetal, que a gente chama também de suber, onde ele observou ali que haviam células, naquele espaço, que ele chamou de espaço vazio. O termo célula vem de célula, que quer dizer espaço vazio, só que como o microscópio não era tão potente assim, certo? Aumentava aí, não era um aumento tão significativo, ele acabou vendo apenas um espaço vazio. E delimitando esse espaço, havia ali a parede celular. Mas ele não conseguiu ver, de fato, o que existia ali dentro da célula, dentro ali da estrutura celular. Mas com o avanço do microscópio, foi sim sendo possível observar toda a estrutura celular. Pois bem, então vamos lá. Se liga aí, viu? Você que está aí nos acompanhando, se liga aí nesse assunto. Olha, em relação ao microscópio, nós temos aqui o microscópio óptico e o microscópio eletrônico. Então tem determinados materiais, determinadas células, determinados micro-organismos que a gente pode ver com o microscópio óptico, mas outros a gente só pode ver com o microscópio eletrônico. O microscópio óptico usa a luz elétrica, enquanto o eletrônico ele vai usar feixes de elétrons para poder ter uma observação daquele material. Tranquilo aí? Olha a dúvida aí, presta atenção. E aí nós temos, do microscópio óptico, as lentes, chamadas de condensadores, que é por onde vão passar os raios, certo? Para poder então a gente conseguir ter uma melhor visualização, certo? Os raios eles ficam ali concentrados nessa região, nessa lente chamada de condensador. São os raios luminosos, logicamente. E aí temos as lentes objetivas, que é o que vai formar a imagem, As lentes objetivas fica aqui um pouquinho abaixo do microscópio, como você pode ver aqui na imagem, nós temos o condensador, certo? E também a lente objetiva, como você pode ver aí. Belezinha, meu filho? Tranquilo? E aí nós temos também as lentes oculares, que é o que vai projetar a imagem, como você pode ver aqui, nessa imagem aqui do microscópio, você pode ver aí as lentes oculares. E no caso do eletrônico, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os tipos, de microscópio eletrônico, são dois, nós temos o de transmissão e o de varredura. O de transmissão é quando o feixe de elétrons ele vai passar
por dentro do material, certo? Por exemplo, em relação à célula. Então ele vai passar por dentro da célula para poder ver o que é que tem lá dentro mesmo, né? As estruturas celulares, as organelas, só são possíveis, né, observá-las através do microscópio aí de transmissão por onde os elétrons vão passar. E o de varredura, como o próprio nome já diz, ele passa apenas na superfície, como se estivesse varrendo ali, ó, a estrutura, por exemplo, da membrana plasmática. O de varredura, os elétrons vão passar só pela superfície. Daí o nome varredura, e dá para observar bem aí a estrutura da membrana plasmática. E aí os elétrons vão passando, né, e vão trazendo uma imagem a um monitor de vídeo, certo? Com uma chapa, ou então uma chapa fotográfica, entendeu? Então a capacidade de aumento, né, do microscópio eletrônico é incrível, passa aí de 200 mil vezes, tem uns de 300 mil vezes, tem até aqueles que podem alcançar uma capacidade de aumento aí de até 1 milhão de vezes, né? Ou seja, vai depender aí do tipo de microscópio eletrônico. O microscópio óptico não, ele aumenta ali 1000 vezes, 1500, né? 2000, mas não chega, né, a essa capacidade de aumento que é o eletrônico. E para a gente fazer o cálculo, por exemplo, né, para ter uma noção de quanto vai ser o aumento, né, de um campo aí de visão, né, em relação ao microscópio óptico, nós temos o seguinte cálculo. Para saber a imagem ampliada, basta você calcular o que nós temos na lente ocular vezes aqui a lente objetiva. Por exemplo, se eu tenho na lente ocular, por exemplo, 10 vezes, certo? Enquanto lá na lente objetiva, quando eu vou fazendo aqui, ó, o ajuste e coloco lá nos 50 vezes, aí é só multiplicar 10 da ocular vezes 50, aí você vai ter um aumento aí de 500 vezes. Tranquilinho, meu filho? Tranquilinho aí? Belezinha? Ó, e o eletrônico, né? Ele tem uma capacidade interessante porque algumas estruturas a gente só pode observar pelo eletrônico, que é o caso, por exemplo, da membrana plasmática. A membrana plasmática ela é muito fina, é uma película, só pode ser visível através do microscópio eletrônico. Os vírus também, que são medidos aí, né, em nanômetros, também só podem ser vistos com auxílio do microscópio eletrônico. No caso aqui do microscópio óptico, a gente observa algumas células, não assim com tantos, né, detalhes, se a gente for observar pelo eletrônico, mas a gente consegue ver algumas células, né, algumas bactérias também é possível ver com o auxílio do microscópio óptico. Beleza? Tranquilo? Em outro momento, em outra oportunidade aí, a gente vai explicar sobre cada um, certo? De forma aí particular, a gente vai explicar sobre o óptico e depois, né, a gente vai falar aí sobre o microscópio eletrônico em outro vídeo. Belezinha? Tranquilo? Um abraço para você e até a próxima com mais biologia para você.